Elias Issa, meu brother. Esse é um vídeo da Dolabella Agency contando um caso sobre quanto custa gravar em Hollywood. Como é gravar a sua banda em Hollywood? O que envolve gravar a sua banda em Hollywood? Quais são os estúdios, né? Que estúdios são esses? Os melhores estúdios do mundo? O que tem de diferente lá? Aí, cara, o cara que me atendeu lá é o cara que gravou a Madonna, o estúdio que gravou a Madonna, entendeu? To befriend, to collaborate with. Your resistance made me stronger. O Paul McCartney tá caminhando aqui do lado da minha casa. Não, a gente vai gravar um jingle pro Obama. Então você entra no estúdio, no estacionamento tá o White Limo do clipe, estacionado do lado do fundão vermelho da primeira turnê da vida dos caras. O cara gravou John Lennon. Tá vendo, né? E daí a pouco eu tô fazendo um show na Roxy pro Clive Davis e saí de lá para ir no Beverly Hills Hotel para assinar um contrato para lançar minha banda na J Records. Quando você vem, cara, a sua cabeça começa a mudar um pouco, né? Você começa a abrir mais o leque. Para isso a gente convidou aí o Elias Issa, que mora em Hollywood há 13 anos, né? Conta um pouco aí pra gente. São 13 anos, né? Eu vim para cá em 2007, desde criança, né? Desde os 16 anos de idade eu estava em estúdio gravando, a gente trabalhou junto quando eu era bem novo, né? Aprendi muito com você, com o pessoal que a gente trabalhava naquela época, né? Isso foi o quê? 97, 98, 99, um negócio assim, né? Até 2001, né? Foram uns 4, 5 anos de... Nó. Um tempo que eu nem pensava nisso, né? Quais são os estúdios, né? Que estúdios são esses? Os melhores estúdios do mundo? O Capitol Records, o Sunset Sounds, o Bernie Grundman Mastering, o Ocean Way Recording e o Son of Man, né? Que acho que a gente tinha comentado que a gente queria passar um pouquinho sobre isso e também depois falar por que gravar em Hollywood e não gravar na sua mesma cidade, no seu local ali, com o seu técnico que você está acostumado e tudo. Que é essa grande diferença de gravar em Hollywood, por quê, o que acontece, né? Qual que é a influência dos profissionais que vão estar lá ao seu lado, né? E a gente até separou aqui para falar um pouco sobre o Andrew Sheps, o Michael Burdick e o Kyle Mangels, que é seu amigo aí, que já trabalhou com você e tudo, pessoas que até te inspiraram a ser o que você é hoje. Outra coisa, a nossa devida imersão em Hollywood, que é aí essa cultura exposta, né, do cinema, da música, da tecnologia, do veganismo, de todo o movimento gay, do vegetarianismo, da yoga e tantos outros movimentos que mesmo não criados em Hollywood se propagaram em Hollywood. Então essa imersão que acontece nesse processo de gravação lá. Também vamos falar sobre fazer um show em Hollywood, que é uma coisa que não tem jeito de fugir, né? Uma banda, o lugar dela é no palco, e tem tantos melhores palcos do mundo nessa cidade para explorar ali na Sunset Strip, que não tem jeito de a gente não falar sobre fazer um show em Hollywood. Outra coisa que nós vamos falar é sobre o networking que você pode gerar e construir para a carreira da sua banda e para os seus artistas, para o seu grupo em Hollywood. É muito interessante, muito forte. E por fim, nós vamos falar um pouquinho do engajamento em mídias sociais e todo o conteúdo que você produz enquanto você está fazendo essa gravação durante alguns dias ou um mês no período que você está em Hollywood. E por fim, sim, a gente vai falar de quanto custa essa viagem e essa experiência de gravar em Hollywood. Eu queria, pelo menos assim, você começar citando pra gente assim, os estúdios que você acha que notoriamente, historicamente, a gente possa citar em Hollywood, e eu não consigo não começar falando um pouquinho do Capitol Records, Frank Sinatra, Nat King Cole, Michael Jackson, Barbra Streisand, Paul McCartney. A história do estúdio é impressionante, né? Está aberto desde 1956, cara. Passou por
tudo que é possível e imaginável. Sofreu e prevaleceu nas mais diversas, variadas cenas musicais, né? 60, 70, 80, 90, tudo de grande passou ali, cara. Tudo é muito legal. A energia que tem nesse estúdio você tá dirigindo ali, você vê o prédio da Capitol, você já é perigoso bater o carro. Eu já fiz várias gravações que foram masterizadas no estúdio da Capitol. Os grandes ícones da cidade, né? Também e os Sunset Sounds, Elias? Cara, eu fui no Sunset Sounds, história surreal. Fui fazer um curso de produção na UCLA com o Jeff Weber. Aí ele chegou e falou assim, olha só, no 6º dia de aula a gente não vai vir aqui na UCLA, a gente vai no Sunset Sound. Falei, que legal. O que tá acontecendo? Não, a gente vai gravar um jingle pro Obama. Primeira vez que o cara entra no Sunset Sounds é pra gravar um jingle pro Obama. Falando ainda dos grandes gigantes ainda da história, você tem uma história curiosa sobre o Bernie. Trilha do Star Wars, Michael Jackson, Prince, cara, Purple Rain, nem preciso falar mais. Bernie Grundman. Eu conheci ele uma vez só, né, tipo, quando eu tava fazendo trabalho lá. Foi muito interessante, a gente marcou para fazer masterização. E ele tava me contando que todos os equipamentos do estúdio, eles mesmos que fabricam, eles que fazem os equipamentos. Eu falei, que isso, mas quem que faz isso? Vocês têm, sei lá, uns 5 engenheiros aí que ficam testando os equipamentos. Ele falou, não, o Bernie que faz, né? O pai dele fazia e agora ele faz. E aí que ele me levou na sala de manutenção lá, Thiago, e tava lá o Bernie com o óculos, assim. Eu olhei pro cara e falei, que isso? Que coisa legal, cara, de se ver o cara mão na massa. O cara com um império, um prédio de... Né, se você for pensar, vale não sei quantos milhões ali. Né? É um negócio surreal. Não existe nenhum outro lugar do mundo o que ele tem ali. Vamos lembrar do Ocean Way, porque o Ocean Way também, da história da cidade, da história de Hollywood, história da música mundial. Parece que ele é o cara que tem a maior coleção de microfones do mundo. Qualquer microfone que você quiser, vai ter pra gravar, entendeu? Nossa. Os RCA antigos, os microfones de fita, o microfone que o Frank Sinatra cantou, o microfone que, entendeu? Sei lá, o John Lennon gravou um violão, entendeu? Tá lá, entendeu? Se quiser fazer isso é muito interessante, você poder passar por essa experiência, entendeu? Eu gravei em uma das salas que tinha essa mesa Focusrite. Bom, a história desse estúdio, um dos engenheiros que foi gravar a Christina Aguilera nesse estúdio, parece que ele agendou o estúdio para ficar 10 dias e ele acabou ficando 13 anos no estúdio. Gostou tanto do estúdio. Falou, essa sala é minha agora, vou fazer todos os trabalhos meus aqui. Cara, eu queria te perguntar agora de um outro estúdio que eu sei que você tem relação também, que é um pouco diferente, né, desses estúdios tão tradicionais, tão famosos, que começaram com a indústria do entretenimento nos Estados Unidos e acolheram, né, produtos que venceram o planeta inteiro. Mas a gente tem aí, por exemplo, você mesmo me contou a história do Son of Man. Não seria um estúdio mais caro ou muito melhor do que um estúdio que você tem no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Recife, ou em Salvador. Mas tem a história da pessoa, né? Inclusive, isso. Como é que é essa história do Son of Man? Cara, eu fiz amizade com o Caio instantaneamente. O Kyle Mangles. Tem isso. Lady Gaga, Braves, Elephant. O Son of Man é um estúdio pequeno, um estúdio menor, que tem, né, muito menos equipamentos, né, naturalmente, do que o Sunset Sound, por exemplo, o Ocean Way, o que for, entendeu? Tipo,
Porém, cara, o material humano é um negócio muito bom. Ele chegou em Los Angeles cheio de atitude, tinha, sei lá, 23 anos de idade na época. A gente começou a trabalhar junto nos projetos e, porra, cara, o Caio tá mandando ver demais. Michael Verdick e o Andrew Sheps também, eu queria que você falasse um pouquinho deles. O Michael Verdick é um dos dinossauros que Quando você fala dinossauro, eu vou falar aqui só para lembrar. The Eagles, John Lennon, Ringo Starr, Madonna, Quincy Jones, Bryan Adams, é assim, dinossauro mesmo. Eu gravava, eu gravava no mesmo estúdio que foi gravado o Blue Album da Madonna, né? Papa Don't Preach, Like a Virgin, essas músicas todas foi gravada lá. O Michael já tem, sei lá, cara, eu acho que tem mais de 80 milhões de cópias vendidas no mundo. Teve um dia lá que eu tava encostado numa parede, assim, ele falou assim, Elias, eu tava tomando café, conversando com o pessoal, encostado numa parede, com o café na mão. Aí veio o Michael andando, assim, ele parou, ficou olhando pra mim, eu falei, o que foi? Ele chegou assim, a Madonna ficava encostada nessa parede, tomando café na mesma posição que você tomava, só que tinha muita diferença. Tinha um telefone aqui, ó, na parede. Ela ficava no telefone o dia inteiro. Eu gravava no mesmo microfone que ela gravou o álbum lá, o mesmo preamp. No começo você fica meio chocado, assim, tipo... Você volta pra casa e escuta o álbum, entendeu? Aí na hora que você volta pro estúdio, você fala, caralho, sou igual mesmo, parece, tem o timbre do estúdio, tem o timbre do microfone. Good evening, Ozzy. What? Ozzy! Hello to the window. Vamos falar do Andrew. Vamos lá. Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath, Adele, Linkin Park, Beyoncé. É muito forte, né? Imagina fazer uma sessão com ele. Ela gravou John Lennon. Imagina a experiência de gravar com uma figura dessa. Pois é, cara. O Andrew foi um dos caras que mudou minha cabeça em relação à produção, essas coisas também. Então, não tem jeito de falar. O ponto da gente ter acesso a essas pessoas hoje, estão aí acessíveis, né? E a gente vai falar daqui a pouco quanto que custa fazer isso. E é um preço normal, é um preço acessível, não é nada absurdo e tal. Você fala, cara, é muito aprendizado para eu não estar aproveitando, né, digamos assim. Acho que... Pois é, você está perto dessas pessoas, isso muda isso. O cara fala uma frase ali que é uma coisa que às vezes você nunca pensou na sua vida, que te dá uma luz, entendeu? Que te muda o rumo entendeu? Tipo, por conta de experiência, entendeu? É um rockstar hoje em dia da indústria. A gente tem uns amigos em comuns, assim, tipo, todo mundo comenta que, tipo, a gente tá num chat, assim, sei lá, tá todo mundo num chat aí, fazendo uma live, ou então num grupo, alguma coisa. Quando o Andrew começa a falar, todo mundo fica calado. Fiz 2 aulas com o Andrew na UCLA também. Conceito muito legal, o cara muito simples, straightforward, né, com as coisas, e ter a experiência de trabalhar, de estar ali com aquele cara é uma experiência única. Who remembers? So fucking it never ends. Eu acho que esse ponto de estar em Los Angeles e poder gravar sua banda e levar um trabalho e ter a oportunidade de ver pessoas de um nível tão excepcional, né? E uma coisa que eu acho muito legal também, que a gente conversou um pouco sobre esse trabalho de gerenciar as gravações e planejar e fazer uma pré-produção disso e tudo. Você pode pegar uma pessoa como o Michael, por exemplo, para gravar uma música específica que você vai fazer para algum comercial, para alguma campanha ou para algum lançamento em mídia social e que tem uma cara, que tem uma roupagem e ao mesmo tempo você pode fazer 2, 3 músicas com um cara nesse nível e pode fazer com o Caio, por exemplo, e pode ter experiência em outros lugares. Eu acho que é muito interessante isso, você ter essa possibilidade de gravar e ter uma experiência mesmo. São tantas possibilidades tão interessantes daquilo ser uma barreira a romper na história da banda, é um momento antes e depois daquela experiência, né? Eu acho que
isso é bem marcante, que o aprendizado que esses profissionais trazem, a experiência, você mesmo, a transformação que você viveu, você está contando os casos aí, é muito interessante. Imagina assim, com uma banda, mesmo uma banda que já tem muito tempo de estrada, né, mas vai sentar do lado de uma pessoa que gravou Notórios, assim, tem um peso, tem uma história. Às vezes os caras estão fazendo as mesmas coisas, entendeu? Só que o estilo diferente, entendeu? E isso te dá uma certa tranquilidade quando você chega aqui, você vê que você não estava fazendo coisa errada, mas você pode melhorar em algum aspecto aqui, você melhora em outro aspecto e você vai aprendendo, né? Vamos lá. Todo mundo passa por isso, cara. Gravando. Muito bom. Cara, uma coisa que não tem jeito, assim, a gente falando de imersão em Hollywood, toda a história, aí eu começo a pensar na Sunset Strip, eu começo a pensar nas coisas todas e não tem jeito, lugar de artista é no palco. E aí acho que uma das melhores coisas dessa experiência de poder gravar em Hollywood é você começar a viagem fazendo um show, na minha opinião, no dia seguinte que você chegar já chega, faz um show no Whiskey a Go Go, no Viper Room, na Roxy, uma casa famosa que passou a história da música, né? Eu acho que não é à toa ali, você tá em Hollywood fazendo um show, tem umas coisas que para mim eu acho fantásticas. Primeiro, quebra o gelo da banda, a banda já chega com uma atividade para fazer, sabe? Tem que passar som no dia seguinte, já tem que se aprontar e força a banda um pouco a fazer um networking que é fantástico. Tanta gente vê o seu som e você, a partir do segundo dia que você está em Los Angeles, qualquer conversa que você for fazer, você já vai falar assim, não, eu fiz um show na Roxy ontem, foi do caramba, a gente fez isso, foi aquilo, fulano assistiu, chamou a gente para gravar, não sei o que, e as coisas começam a acontecer ali e tal. Aí você conhece o cara ali, combina de tomar um café, almoçar com 2 caras de banda ali. Aí naquela conversa ali, você já tá, na segunda-feira, você já marcou com o cara de ir no home studio dele, de gravar um negócio, entendeu? Que acontece naturalmente, entendeu? Aí você já faz o link. Aí na hora que você vê depois de 2 anos, cara, você já tá voltando aqui pra tocar com o cara, ou você já tá levando o cara pra tocar no Brasil com você. E eu, por exemplo, que vivi a experiência de fazer um show na Roxy para assinar um contrato com o Clive Davis em 2001. Imagina, a gente fez vários shows, né? No começo, eu lembro de fazer show no Dragonfly e fazer show nas casas que, o Jimi Hendrix tocou nesse palco, eu tô aqui sentado na cadeira que o cara ficava. Tanta coisa acontecendo, né? A gente comentou aqui, show, gravação, networking, e sem falar os lugares, né? A gente foi comentando aqui aos poucos, mas tem as montanhas de Hollywood Hills para você ver, tem um Hollywood Sign para você subir, tem as praias, tem Venice, tem Santa Mônica, tem o Santa Mônica Pier, tem as praias de Malibu, tem a Calçada da Fama, tem Mulholland Drive. E quando você pega toda essa mistura de coisas ao mesmo tempo acontecendo, tem um item aqui que ele vale muito na viagem, que é o enorme engajamento que você pode fazer em mídias sociais, com os fãs, com os seus investidores, com os seus patrocinadores. Você pode fornecer muita entrega nesses 10 dias que você está em Los Angeles, ou mais, ou um mês, que você for ficar, uma semana que seja, gravando. Esse engajamento, essa produção de vídeo, de stories, de clipe, de música, post, tem muito conteúdo, parceria, letra, tem muito motivo para você gerar um conteúdo e criar um ícone na história dessa banda, desse grupo artístico que está fazendo essa experiência, que vai impactar sim. Eu acho que essas experiências são transformadoras. E quando você envolve o público durante, você vai mostrando, contando a história ali, quanto que você vai ganhar com essa construção histórica, com essa construção de ícone. Todo minuto que você está vivendo é um sucesso, né?
as a new artist, to be able to be completely independent. That's the future. Agora vamos falar de quanto que custa essa brincadeira? Olha, vamos conversar sobre isso. Primeira coisa, eu como produtor não tem jeito, mania de antecipar tudo, planejar, parece um vício inerente do produtor e não é à toa. É porque você vai economizar mesmo fazendo a pré-produção. Não quero soar rude nem nada, mas se não tiver uma pré-produção, eu não quero. Nesse caso, a pré-produção está muito mais alinhada aos resultados do que em uma outra viagem. Porque, como a gente falou, que você tem que tirar muito resultado e fazer muita entrega. Trabalhar o tempo. Você tem que se sentir cobrado de estar entregando ali, porque você está com tudo ali, está toda a sua banda, todos os esforços ali para você fazer e tal. Eu dei uma olhada aqui, como se a gente fosse fazer durante 10 dias essa gravação, para a gente ter um exemplo real aqui de quanto que custaria isso. Então, olhando com antecedência, mais uma vez, as passagens estão aqui R$ 2.094. Eu olhei um hotel também como opção, R$14 mil, ou seja, você não vai gastar muito mais do que $1.600 aí com hospedagem. E aí, eu dei uma olhada também no traslado aqui, pegando uma van que pode ser bem prática, sabe? Que eu acho que funciona, que você pode levar equipamento, pode ir de uma coisa para um lugar para o outro. Inclusive, existe a Guitar Center, né? Só lembrando, existe a Guitar Center, aí fica doido. Fica em 997 com todos os seguros. Então, acho que essa van resolveria muito a questão de traslado muito bem, o que não impede de um dia ou outro você pegar um carro e fazer um passeio legal. No Turo, por exemplo, você pode ter, né, um Ford modelo A 1928 alugado por dia. Alimentação, cara, eu acho que é um negócio assim, você tá em Hollywood, tem os melhores restaurantes do mundo, um dia você vai ter que ir em algum e curtir um prato maravilhoso, eu acho que vale a pena, você tem que fazer isso. Mas a alimentação em Hollywood ela é muito dinâmica. Com $50, $60 por dia de diária de alimentação, você passa muito bem, come uma boa, saudável e tudo. Então a alimentação não é uma coisa que seja muito cara. E em relação ao estúdio, alocação do estúdio, produtor musical e tudo, uma alocação de um estúdio por dia, uma diária de $500 é natural, não é nada muito diferente disso. Um produtor musical, para você fazer uma música, é um valor de $1.500 aproximadamente também, um cara muito, muito bom. Se você quiser gravar 7 dias, fazer 4 músicas, por exemplo, você vai gastar aí $9.500, né, para o produtor e para o estúdio. Um outro item que eu coloquei aqui, essa produção musical mesmo, esse gerenciamento da gravação, custa em torno de $2.000. Pode ter gente que também vai cobrar muito mais caro do que isso, mas se for para ser mais barato, não vai fazer não, porque não vai ser tão bom. Em Los Angeles, você acha de tudo. Você acha concorrência pagando pouco, você acha concorrência pagando normal, você acha concorrência pagando caro, você acha de tudo. É uma parte da produção que está cuidando mais da viagem, das reuniões, do show, das sessões de fotos, das filmagens e tudo. Em outra produção que está mais diretamente relacionada à gravação e à mixagem, você tem que ter pessoas locais que você conhece e você confia. Eu coloquei aqui mais ou menos $3 a $4 mil para a produção executiva e $2.000 aproximadamente para a produção e planejamento das gravações. Mas assim, entre as $5 a $7 mil aí, você consegue fazer uma pré-produção dessa de 10 dias tranquilamente. Não, que isso aí é indispensável. Nem adianta. O trabalho que a sua agência faz, Thiago, é o trabalho que tem que ser feito de vir para cá e entregar às pessoas a coisa boa, entendeu? Você tem esse know-how, entendeu? Tipo, e quando você chegar aqui, você sabe que a coisa vai dar certo, entendeu? É interessante pensar no budget que você está criando pro lado profissional para conseguir executar todo o planejamento que você fez, e tem, né, o budget do lado pessoal. Esse orçamento nosso aqui, ele dá um total de $30 a $31 mil para você ficar 10 dias lá com a sua banda, gravando, fazendo networking, curtindo e fazendo muito trabalho de mídia social, muito engajamento, gerando muito material, fazendo muita entrega. E o que você vai trazer de frutos com essa experiência
optando por um dos discos da sua banda, ou uma gravação de uma música, ou um vídeo, ser feito em Hollywood, não tem comparação. Material enorme que não vou poder trabalhar. Sem dúvida, sem dúvida. E aquilo que eu te falei, vamos colocar aí que você gasta $30 mil para mudar a história da sua banda, da sua Não, vida, demais. o trabalho que você faz, para dar um passo, né? Um negócio que é bem interessante. A gente tem que pagar para ir, tem que pagar para realizar, tem que fazer um projeto, tem que fazer um show, tem que pedir um patrocínio, tem que ter um investimento. Vai ser o melhor investimento que você vai fazer em termos de evolução e crescimento. Se você ainda não fez, vão para Hollywood gravar, porque vale a pena, né, Elias? Isso. Não, vale a pena demais. Eu recomendo. Elias, valeu demais. Obrigado aí pela força aí, cara. Desculpa eu ter te incomodado aí, te tirado do trabalho. Trocar uma ideia sobre isso aí, mas foi muito bacana. Eu te agradeço imensamente. Valeu demais. Quanta força você pode ganhar nos projetos que você desenvolve no Brasil em 15 dias, 10, 15, 20 dias que você vai ficar em Los Angeles, quanto feedback você pode gerar para o público, né? Quanta expectativa pode ser atendida, né? E ter aquela sensação de conquista também, que eu acho que é muito interessante. É o fato de você se colocar no lugar que você pode extrair o melhor de si de uma forma que você não sabia. Eu acho muito interessante. Você não sabia o tanto que você poderia ser tão bom, soar tão bem, gravar uma música tão maravilhosa, fazer um arranjo tão foda. Aquela coisa, a vontade de dar o melhor de você quando você está nessa situação, entendeu? É muito... que é isso, cara? Não tem dinheiro, não tem time de futebol, não tem nada maior que esse sentimento, entendeu? De você chegar e falar nu. Se a gente sentar junto para planejar uma gravação hoje, com toda a experiência que você teve aí e com o know-how que a gente tem de estar fazendo esse trabalho, de levar artistas para fazer turnê pelo mundo afora, eu acho que a gente consegue oferecer uma plataforma muito, muito proveitosa, muito frutífera, que você consegue ter muita entrega e muito material de resultado. Essas experiências, cara, é que faz você contar a história, né, pra sua família, pros seus amigos, pros seus fãs, né? Tipo, porra, cara, tipo, a história que você cria, a história que você conta, né? Eu acho que você concluiu com uma frase aí que pode virar uma coisa interessante, um hashtag, que é assim, a sua história você que conta, né? Eu acho que você contar a sua história e pensar e planejar e querer contar ela do jeito que vai agregar valor e trazer ícones e tudo, eu consigo responder muito bem. Quanto custa gravar nos melhores estúdios de Hollywood? Custa o quanto você quer contar a sua história desse jeito, sabe? Se você quiser contar a sua história de uma forma muito especial, do seu jeito, não quer dizer que você vai americanizar ou que você vai soar como aquele disco para sempre, nada disso. Você vai chegar num lugar em que tudo favorece para você se expressar melhor, né? Então, se a gente fosse concluir, até falando aí que a gente chegou no valor de conseguir gravar 4 músicas em 10 dias por $32 mil, quanto que isso representa? Eu acho que isso representa o tanto que você tem vontade de construir uma história, e a história é que vai fundamentar o seu trabalho, né? Nós estamos fazendo um vídeo aqui que é profundo, fala coisas específicas, não é um vídeo de 1 minuto para a pessoa ver e descobrir como é que ela vai para Hollywood. Não, ela vai ter que ver, entender, se identificar com as partes que ela acha que tem a ver e tudo, né? E a gente vê a possibilidade de aprofundar no trabalho que você faz, na história que você faz, dando tempero, trazendo uma pimenta para aquilo, trazendo interesse até para você mesmo, ter vontade de criar uma coisa nova, de chegar lá e se desafiar, né? Isso, fazer ter uma experiência com uma outra cultura, né? Igual você comentou, lançar um desafio próprio, entendeu? De ser uma pessoa melhor, de ser um melhor profissional, né? Tipo, isso é o objetivo, né? Tipo,
você dá um passo para frente, né? Chegar no final do dia com um resultado muito feliz, muito satisfeito. Te agradeço imensamente pela contribuição, senhor. Vamos que vamos, Thiago. Ninguém aqui gosta de haters.